Bom dia, amados irmãos, sejam bem-vindos à casa do Senhor. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos. Essa manhã, como todo primeiro domingo do mês, dia de nós reafirmar essa aliança, manter a ligação com Cristo, a videira verdadeira. Então seja bem-vindo à ceia do Senhor. Estamos aqui para firmar essas palavras em nosso coração, em obediência a uma ordenança, pois se trata de um sacramento, e estamos aqui para obedecer ao nosso Pai, porque o Senhor procura aqueles que realmente o adorem em espírito e em verdade, mas aqueles que obedecem os seus mandamentos. Então, abra o seu coração, se desprenda para apresentar o seu culto a Deus. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, se tratando da ceia do Senhor, tenho o hábito de ler com frequência este capítulo 53, pois retrata com detalhes a paixão e morte de Cristo, os momentos cruciais daquela semana, e principalmente os dias da cruz, de todo o sofrimento, nesse processo de substituição, carregando aquilo que era para eu e você, carregarmos e sofrermos. Isaías 53. Diz assim o texto: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, e como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Louvado seja o nome do Senhor, que continua intercedendo por nós, para que eu e você possamos prosseguir e permanecer nessa jornada. A própria oração sacerdotal de Jesus, no Evangelho de João, ele diz: eu não oro pelo mundo, mas eu oro pelos seus, aqueles que tu me deste. Então o Senhor intercede por nós,
para nos mantermos firmes nesse propósito. Mas o principal hoje é nós, todas as vezes que nos reunimos em sua mesa, lembrar e trazer o preço, o sacrifício, tudo que Cristo suportou para que eu e você estivéssemos aqui. Mais do que estar aqui, porque o fato de estar aqui não nos garante a salvação, mas sim o que Ele fez. O nosso objetivo maior é o céu. A nossa pátria é celestial. Esse é o nosso principal alvo. E que o Senhor nos ajude em nossa jornada. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Esse primeiro domingo que marca esse momento especial onde os nossos olhos se voltam para a Tua mesa, para cumprirmos uma ordenança, um sacramento, aquilo que Jesus instituiu na noite em que Ele foi traído. E ali no cenáculo, junto com os seus, Ele então toma o pão, abençoa, parte, dá aos discípulos. Depois Ele toma o cálice, abençoa e dá aos seus discípulos, firmando ali uma nova aliança. E hoje nós fazemos parte dessa nova aliança, salvos pela graça. E aqui estamos, ó Deus, com o propósito de louvar, adorar e glorificar o Teu nome, ofertar esse culto a Ti, como uma expressão de gratidão pelo preço que foi pago, pelo perdão dos nossos pecados, pela reconciliação, por sermos salvos, e manter essa expectativa, essa esperança desse grande encontro na glória com o Senhor. Então, Deus, se conosco, receba os louvores e os cânticos que iremos entoar a Ti. Receba, Senhor Deus, a nossa adoração, a nossa oferta. Fale ao nosso coração por intermédio da Tua palavra e nos leve a esse momento de comunhão. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Tal como descreveu com detalhes o profeta, assim nós louvamos ao Senhor pelo preço que foi pago. Então vamos glorificar a Deus e agradecer. Aleluia. Eu sei que foi pago um alto preço. Esta foi a obra, irmãos. Para que contigo Isso que resultou na nossa redenção, meu irmão, nos absolvendo das nossas culpas, dos nossos pecados. quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. Aleluia. Sei Que foi pago um alto preço para que contigo eu eu fosse fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou, sua vida, pensava em você e em ti, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, Ele pensava em mim, cada um de nós. pensava em nós. Aleluia. E nos via redimido Por seu sangue, combatendo o bom combate no Senhor, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que faz
os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Lá em cima, eu sei que foi pago. Eu sei que Somos gratos a Ti, Senhor, alto preço porque nós estávamos em débito. para Não havia outra maneira que eu fosse o meu de irmão. cancelar essas dívidas, a não ser pelo sangue derramado. E hoje nós estamos aqui, podendo usufruir dessa graça, dessa bênção. Aleluia. Pensava em nós. E nos via redimido por seu sangue, combatendo um bom combate no Senhor, e lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor e na força do Espírito Santo. Nós proclamamos que Pagaremos o preço, seremos um só coração do Senhor, e por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos na força do Espírito Santo, igreja. na força do Espírito. Só Ele pode nos ajudar a prosseguir em nossa jornada. E pagaremos o preço de sermos um só Coração do Senhor, e por mais que as trevas militem e nos tentem separar, olhando sempre para o autor e consumador da fé, Jesus. Pois andar, unidos iremos andar, unidos Glória a Deus. Aleluia. E que assim seja, igreja. Olhando para Cristo, o ser mais perfeito, puro, e mesmo não tendo pecado, levou as nossas culpas e carregou os nossos pecados. Às vezes nós olhamos para as pessoas, olhamos para a instituição. Olhe para Cristo. Olhe para aquele que tudo fez por amor a cada um de nós. E que possamos sempre também dar ao Senhor a glória que é devida. Porque quando tivermos êxito, vencermos, alcançarmos, possamos lembrar que até aqui nos ajudou o Senhor. E a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele toda a adoração. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus. Bendiga, adore e engrandeça o Senhor. Que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
teu nome, ó Deus. porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a Glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. A Ele a glória, glorifique o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Com profundas riquezas, Tão profundas riquezas, não há como dimensionar, o medir saber a grandeza da sua glória, do seu amor, do seu poder. Quão insondáveis são, quão insondáveis seus juízos e seus oh, aleluia, caminhos. quão profundas riquezas, Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. oh, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Erga suas mãos, o adore. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Louvemos o nome do Senhor, igreja. Aleluia. A Ele a Glória, a Ele a glória, a Ele a glória. toda a glória, igreja. Pra sempre. Amém. Oh, Alabalabassuricara, Alabalabassurianda. Bendito, poderoso, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. A Ele a glória. Exaltado seja o teu nome, bendita a tua presença. Glorifique o nome do Senhor. Glorifique aquele que tanto nos quer bem, nos ama. Glorifique o seu amor, glorifique a sua bondade, glorifique pela sua grandeza, pela sua misericórdia, que se renova a cada amanhecer. Glorifique
e bendiga esse nome que é santo e digno de toda honra e de toda glória. Louvado seja a tua presença, louvado seja o teu santo nome. E ainda, reportando a mesa, a ceia do Senhor, vamos cantar mais esse cântico, rendendo graças pelo preço que foi pago. Assim como cantamos no primeiro hino, assim como a profecia de Isaías, do processo de substituição, onde o que era para eu e você sofrer, Ele sofreu em nosso lugar. Por isso nós devemos glorificar e exaltar a presença de Cristo. Louvemos? Aleluia. Glória a Deus. Como trazer a cena, saber que era para eu e você estar no seu lugar, e ali Ele tudo suportando e sofrendo por nós. Minha mente, coração, Oh Jesus, me deu perdão, restaurou. obrigado a Deus. Erga bem alto e glorifique, bendiga. Abra o seu coração, se renda a Ele, expresse a sua adoração, porque Ele é o único digno de receber toda adoração e todo louvor. Sobre o trono
Cordeiro de Deus morreu por mim. Oh, glória! Mas Jesus Ele venceu! Ele venceu! E em Cristo nós somos mais que vencedores! Seus olhos, erga as suas mãos, engrandeça a sua presença, pois aonde é o Espírito de Deus, ali é a liberdade. Digno é, Senhor. Cante, igreja. Anda lá. Meu Deus, aleluia. Glória, glórias ao teu nome. Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Te louvamos, Senhor. Somos gratos pelo teu amor e pela tua presença, pelo perdão dos nossos pecados, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia, que se renova a cada manhã, e como amanhã desse dia que estamos sendo visitados, ela é a causa de não sermos consumidos. Muito obrigado, Jesus. Receba o nosso louvor, receba os cânticos, ó Deus, as expressões que engrandece e exalta o teu santo nome. Nós assim te louvamos e agradecemos. Amém e amém. Deus seja louvado. Antes de se sentar, dê uma cena para o seu irmão. Deus abençoe a sua vida.
Glória a Deus. Nós vamos orar pelas crianças. Eu vou pedir que, por causa dos fios que estão aqui, por favor, papai e mamãe, orienta a vir aqui pelo corredor ou do lado de cá, tá bom? Porque você não pode tropeçar aqui. Amém, né? É bom, né, ver a turma voltando e cada dia aumentando o número, a alegria de ter cada um dos pequeninos, né? Amém. Estenda suas mãos, vamos orar. Agora a gente vai orar por vocês, ó, agradecendo pela presença de vocês aqui, né? A gente cantou, louvou o Papai do Céu, e agora vocês vão lá para a escolinha, né? Vamos orar? Deus e Pai, é uma satisfação, é um prazer, é uma alegria erguer as mãos e contar com a presença dos pequeninos, aprendendo também com eles e dando a oportunidade para que eles também aprendam nesse ambiente, nessa atmosfera de adoração, de louvor. Mas obrigado a Deus pela presença deles aqui, porque todo um trabalho, toda uma preparação de um corpo de professores da Escola Bíblica Infantil, de toda a obra que ali pudemos realizar para receber os pequeninos. Senhor, o que dá razão, o que dá sentido é a presença deles. Então isso é que é importante, e que eles cresçam, sim, ó Pai, no conhecimento da Tua Palavra, da verdade, sejam abençoados, tenham prazer e alegria, como na manhã desse dia estão aqui, vieram para cultuar também a Ti. Nós somos gratos, oramos pedindo saúde, proteção, que o Senhor seja com cada um deles, abençoando em todos os seus dias, esse momento que vão estar aqui na Escola Bíblica Infantil, que recebas as lições e assim sejam edificados, no nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe. Da mesma forma, tá? Vamos por ali, ó, para não tropeçar ali no fio. Isso. Viu? Glória a Deus. Amém. Depois de alguns dias de recesso, estou aí retornando tanto às atividades, né, profissional no meu trabalho, quanto a parte ministerial, a missão, junto à igreja, os irmãos aqui, a Nova Vida em Lages, nessa comunidade que tenho aprendido e tenho tido a alegria de poder aqui servir ao Senhor. Então foram alguns dias, uma parte, né, do tempo passei com a minha esposa, fazendo uma viagem, depois tirando outros dias para descansar, porque na viagem dificilmente a gente descansa, principalmente o lugar onde nós escolhemos para a gente viajar, o roteiro que nós colocamos, montamos. Mas essa última semana também descansando, mas à noite batendo a saudade, não tenho áudio, mas vejo ali a entrada e a saída dos irmãos, por causa das câmeras, né? Então, quando consegui algum lugar que tinha uma internet mais ou menos, então ainda consegui ali ver os irmãos chegando para o culto, saindo, né? Esse último final de semana, eu estive aqui no sábado na programação, dei uma passada aqui na programação dos jovens, no Canta Jovem, muito bom. E no domingo eu estive em Seropédica, levando a palavra. São 24 anos da Igreja Nova Vida em Seropédica. Eu estive durante 2 anos e meio lá. Depois, né, pastor Ricardo tem já estado lá há 21 anos. E tem ficado muito bonita a igreja. Foi uma manhã ali agradável junto com os irmãos. Depois saí novamente com Rose, retornei na última quinta-feira. E estamos aí para dar continuidade. Momentos como eu estava dizendo, a gente fica aqui com os olhos aqui, ainda que procuro, né, descansar um pouco nesse meio tempo,
uma perda, né, significativa para nós. E é muito difícil, né, não poder estar aqui junto da família, na ocasião do falecimento da irmã Dejanane, né? Mas logo que eu tive a oportunidade de, nesse intervalo de dias, vindo visitar o Reginaldo, também a irmã Vera, que é irmã de Dejanane, e uma perda bastante sentida, também uma colega de trabalho, juntos, né, fazemos parte ali quase do mesmo complexo, Merilda também, trabalhamos juntos ali, nos encontramos em alguns momentos, as minhas atividades não são tão fixas como são as atividades delas, mas eu faço mais um trabalho externo, mas tem dias que a gente se reúne, quando há aniversariante do mês, comemoramos também ali juntos, celebramos. E por mais que eu tentei aquilo que estava dentro do meu alcance, auxiliando o Emerson, que é sobrinho de Dejanane, o próprio Reginaldo, telefonando nos dias, orando juntamente com eles, mas é difícil, né, não poder estar junto num momento assim de dor e de perda. Mas nós temos o Espírito Santo, que nos consola, que nos conforta, e que nos dá paz para prosseguir, né, em nossa jornada, em nossa caminhada. Não estamos isentos disso, né? Mas a nossa maior alegria e paz é como Cristo falou: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, né? E saber que a irmã já descansa no braço do Pai, recebendo o consolo e o descanso da sua jornada, da sua caminhada de fé. E assim Deus tem determinado para cada um de nós, como lhe apraz o tempo. E que Deus nos ajude, né, nos fortaleça em nossa caminhada. Mas alguns momentos também ouvindo, né, meditando, orando ao Senhor, aprendendo, porque a gente aprende em todos os lugares, onde a gente vai, quando a gente separa um momento de devoção, de leitura. Aproveitei também esses dias para pegar alguns livros que acrescentam e ajudam bastante na nossa missão quanto pastor, também de momentos decisivos dentro da nossa denominação. Ontem na consagração estávamos aqui orando pela vida do nosso bispo Primaz, a sua saúde. Foi retirado, né, um abscesso próximo à clavícula e vai estar averiguando, né, fazendo uma biópsia. Ainda não temos o resultado e como vai ser o procedimento, mas esteja orando pela vida do bispo Walter, sua esposa Marta, né, pela nossa denominação. Temos vivido realmente momentos assim de decisões, né, e que a graça do Senhor seja sobre a nossa vida. Mas estamos aí, amados, temos uma missão. Nós que estamos aqui precisamos continuar conectados em Deus e atento ao propósito dele para a nossa vida. Deus tem um propósito com cada um de nós, e nós precisamos estar afinados, né, a sua voz, para que possamos fazer a sua vontade. Vamos louvar a Deus com as nossas finanças, dando ao Senhor aquilo que lhe é devido, mantendo a nossa fidelidade no dízimo, nas ofertas. Ontem também, melhor na sexta-feira, pude também receber o meu pagamento. O governo depositou em dia. E ao receber as entradas, o nosso ordenado, temos a alegria de servir ao Senhor. Vamos orar. Como cantamos, graças te damos. Nós temos plena certeza que o que vestimos, o que comemos, o teto que nos cobre, é fruto da sua provisão, ó Deus, do seu cuidado para conosco, mesmo que os dias de trabalho às vezes requer de nós esforço, suor, dedicação, mas se o Senhor não nos der saúde para trabalharmos, inteligência
para agir, a capacidade de absorver e aprender para então aplicar no nosso dia a dia, nas atividades, ó Deus, então não teríamos condição de receber o nosso ordenado. Então, Pai, muito obrigado pela nossa fonte de renda, pela nossa vida financeira, e ao receber o ordenado, estamos aqui expressando a nossa gratidão, não estamos pagando por nada, estamos louvando. Esse momento é um ato de louvor a Ti, reconhecendo a ação do Jeová Jireh, o Deus da provisão, e sendo também generoso, porque o início do mês, a partir da ceia, é um momento que marca também o nosso comprometimento quanto irmão, quanto igreja, suprindo as necessidades do outro, abençoando a campanha do Quilo, organizada pelo Projeto Ágape, abençoando a obra missionária, Senhor, a vida de Mateus, de Ruth, Senhor Deus, de Késia, que estão na expectativa de um novo momento, abençoando também a obra, a construção do centro social, enfim, ó Deus, essa generosidade que vai além, né, do nosso compromisso com os dízimos, ainda encontra esse espaço para ofertar e abençoar outras frentes de trabalho. Ó Deus, é com esse espírito que nós chegamos aqui, que os seus servos trazem os seus envelopes e depositam no gasofilaço a sua oferta. E nós agradecemos, te louvamos e entregamos assim nas suas mãos essas entradas e a nossa vida financeira. Em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida financeira. Falando sobre nossa oferta missionária, né, Mateus Luan conseguiu, né, o visto, ele partilhou conosco. A última vez que esteve aqui, eu sei que é difícil às vezes a gente lembrar, porque teve esse processo todo de pandemia, né, então já há um bom tempo, mas ele tinha conversado conosco acerca de ir para o Reino Unido, unindo duas situações, tanto o trabalho, ele é um missionário da Jocum, né, e também assistindo um pouco mais a sua esposa, junto à sua família, né? Ruth não é brasileira, então eles se conheceram dentro desse processo missionário, e agora então foi liberado o visto, e é todo um procedimento ainda a ser tomado, mas ele falou que se conseguir, eu sei que há muitos compromissos antes de viajar, se conseguir ainda vir aqui, poder partilhar com os irmãos, né? Tendo aí uma palavra e falando dessa bênção que é fruto de muita oração, né? E de muito envolvimento, desprendimento, porque você pode ser um missionário orando, intercedendo, financiando, abençoando com as suas ofertas para que aquele que está sendo missionário no campo, atuando, não tenha essa preocupação financeira, mas tenha ali liberdade diante dos desafios que são grandes, e nem todos têm esse chamado para às vezes realizar e fazer esse tipo de obra. Deus escolhe, Deus é que levanta, Deus é que envia, como muitas vezes, né, ele teve nas comunidades, né, chamamos de favela, em lugares perigosos, como ele mesmo já teve a oportunidade de relatar, às vezes em meio às balas perdidas, os tiroteios, mas ali para cumprir o ídolo do Senhor, o chamado que Deus teve para a sua vida. Então aquele que está no campo, já tem todas essas nuances, essas preocupações, não deve ficar preocupado com a questão financeira. Esse é o nosso papel, daqueles que Deus também tem chamado e dado condição de abençoar. Então, tem sido de grande valia as suas ofertas e a sua oração. Eu espero que ele tenha a oportunidade. Se não der, eu falei que ele pode fazer uma carta, eu leio aqui para os irmãos, mas ele falou que vai se organizar para estar aqui com Ruth, né, antes de viajar para o Reino Unido. Tá bom? Antes de deixar aqui uma palavra que antecede a participação da ceia, eu quero convidar todas as mulheres da nossa igreja, no dia 14, segunda quinta-feira, a primeira agora é 7, né? A primeira agora, quinta-feira, 7. Segunda, 14, né? Sem ser essa semana, a outra, às 19 horas, nós vamos ter uma passagem de liderança. Até aqui, a irmã Carme nos abençoou de forma tremenda, não medindo esforço, mas
Já ano passado ela me procurou, e a minha palavra para a irmã Carmen é sempre de gratidão por aquilo que ela pôde fazer, né? Desde que substituiu a irmã Maria Aparecida Portela, que também com muito dedicação e amor às irmãs se empenhou na frente da União Feminina, e assim a irmã Carmen da mesma forma, não medindo esforço, mas tudo tem o seu tempo. Então a minha palavra para ela é só de gratidão. E a partir daí comecei então a orar, colocar diante de Deus, pensando em pessoas e nome para estar substituindo durante o período que assim Deus determinar e que for necessário. E a nossa irmã Marilene vai estar assumindo a liderança da União Feminina a partir do dia 14. Então, vamos ter aqui uma programação especial. Na quinta-feira, dia 14, eu convido então todas as mulheres. É união feminina, tá? Não é reunião de senhoras, porque fica às vezes as mais jovens, né, assim, não, eu não vou lá porque só tem senhoras, né? Não, é o culto da união feminina. Então, será assim agora toda a segunda quinta-feira do mês, a reunião da união feminina. E no dia 14, essa passagem de liderança, uma programação sim especial, né? E desde aqui peço que vocês anotem na sua agenda e possam estar aqui no dia 14, a partir das 19 horas, para a mudança de liderança, agradecendo pelo trabalho da irmã Carmen, e agora recebendo a irmã Marilene, que todos possam estar junto com a irmã ali nesse propósito, nesse desafio, porque não há cargos na Igreja Cristã Nova Vida, há fardos, né? Quem muito é dado, muito será cobrado. Então são fardos. É uma tarefa, é um desafio, mas quem nos capacita é o Senhor, né? Quem nos capacita é o Senhor. E eu tenho certeza que assim Deus há de abençoar, né? E está aí junto com a nossa irmã Marilene, e todas vocês mulheres participando das atividades inerentes a este grupo, tá bom? Então, quinta, dia 14, sem ser essa quinta agora, a outra, nós teremos aqui essa programação especial, o retorno da atividade da União Feminina, ao longo desse período, depois que nós retornamos aos cultos, temos feito tudo com calma, com cautela, retornamos escola bíblica infantil ainda não 100%, mas estamos também nos organizando para isso. As coisas também estão avançando no que se diz respeito, né, à saúde, à ciência, à vacina. Então isso vai nos ajudando para que a gente, né, possa voltar às nossas atividades, como antes fazíamos, né, depois, né, ou melhor, antes de acontecer essa turbulência toda de Covid. Então, eu agradeço as orações dos irmãos, há muitos desafios, e que todos possamos estar aqui juntos no mesmo espírito, porque a igreja ela é um corpo, cada membro tem a sua função, a sua importância, e todos trabalham com um único objetivo, para a edificação desse corpo, tá bom? Então, quinta, dia 14, retorno da União Feminina e também com passagem de liderança. Muito bem. Vamos meditar na palavra do Senhor antes de participarmos da ceia. Como já anunciei nos grupos aí de WhatsApp, o título da nossa reflexão, a Ele ouvi. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Como disse nesses dias, quando tive a oportunidade também de ouvir alguns cultos, essa semana foi mais tranquilo. Pude estar ouvindo a reflexão, pastor Maico aqui na semana passada, diácono Zé Ronaldo também, ali pregando em Josué, sendo edificado. No domingo passado à noite, eu estava assistindo, né, porque lá ainda continua sendo ao vivo, o culto das 18 horas, pastor Evelásio pregando, e na sua introdução ele falou sobre algo, e eu senti o desejo de meditar um pouco mais e trazer uma mensagem que foi assim despertada enquanto eu ouvia a reflexão que o pastor
estava trazendo, acho que é uma série, mas eu ouvi apenas o culto da semana passada, e na sua introdução ele deu uma pincelada num aspecto, e eu pude dedicar um tempo a mais, e quero falar um pouco essa manhã com os irmãos, antes de nós participarmos da ceia, e quero trazer então essa mensagem exatamente com esse objetivo, porque hoje há uma razão maior, especial, né? O ápice do culto é reafirmar essa aliança em nosso coração, essa dependência do Senhor, como Ele mesmo disse, né? Eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. A vida de frutificação, uma vida produtiva, depende de estarmos ligados a Cristo, a videira verdadeira. Evangelho de Marcos, capítulo 9, eu vou ler do versículo 2 ao versículo 9, e depois eu vou pular para o versículo 14 até o versículo de número 28. Essa mesma reflexão eu vou trazer logo mais, eu tenho feito isso nos dias de ceia, para ter uma palavra, né, pastoral, no mesmo propósito para toda a igreja. Então, à noite, estarei trazendo essa mesma reflexão. Amém, irmãos? Marcos 9, de 2 a seguir, e depois nós vamos pular para o outro versículo. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os a sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles, as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, a outra para Moisés, e a outra para Elias, pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com ele, senão Jesus. Verso 9, ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgasse as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Pulemos para o verso 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, o lança por terra, ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos seus discípulos que o expelisse, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando, muito saiu. Deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-los? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. A palavra de oração. Deus e Pai, contando sempre com a Tua graça, com a Sua misericórdia, com a Sua bondade,
e com o teu Espírito que nos dá condição de entendermos a tua palavra. Então desvenda os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da sua lei. Seja comigo, ó Deus, porque sempre dependo e careço, reconhecendo as minhas limitações, as dificuldades, mas submetendo a Ti, ó Pai, no temor à Tua palavra, para que assim possamos, ó Deus, ouvi-la, recebê-la e sermos edificados, no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Vimos aqui o relato de dois acontecimentos. Um no alto, onde Jesus estava apenas com 3 discípulos, mais próximo, no alto monte, e o outro no baixo. Mas o que me chamou a atenção foi exatamente a reação. E foi sobre isso na introdução da mensagem que o pastor Velasco pregava no domingo passado, ele falando de 2 reações. E eu passei então a olhar com mais atenção os efeitos, as consequências dessas reações. Uma no alto, outra no baixo. Reações complexas, negativas. No alto, os 3 discípulos, diante do encanto, da perplexidade, com o vislumbre da revelação, pois ali Cristo foi transfigurado. Esse texto da palavra de Deus, ele se encontra nos evangelhos chamados sinóticos. Os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, então estão presentes ali, e cada um vai dar um detalhe, nós vamos ver um aspecto. Lá em Mateus vai dizer que eles estavam ali com o propósito de orar. E enquanto orava, o Senhor foi transformado. Então, diante dessa revelação tremenda, maravilhosa, sem saber o que dizer, como diz o versículo de número 6, que nós lemos aqui, e quando nós não sabemos o que dizer, o que é melhor fazer? Hein? Ficar quieto, né? Ficar calado, mas não foi isso que Pedro fez. Diante daquela revelação, daquele momento tremendo, porque o versículo anterior, o versículo 6, diz que Pedro teve uma reação. Pedro reagiu de forma inconveniente, equivocada, e nós vamos entender por quê. E ele foi repreendido. Da mesma forma, agora no baixo, já não mais no monte, mas no outro dia, quando você lê os 3 evangelhos, você vai ver que um deles fala que foi no dia seguinte, acho que é Lucas que fala que foi no dia seguinte, e ali no baixo, diante de um acontecimento totalmente diferente daquilo que os 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, presenciaram, que foi a transfiguração, a glória do Senhor sendo revelada ali, Cristo já totalmente transformado, o seu rosto em glória, suas vestes reluzentes, mas agora no baixo, no chão, embaixo da montanha, uma cena totalmente diferente, diante do mal, de algo estarrecedor, apavorador. Nós lemos aqui que às vezes aquele jovem possesso ficava espumando a sua boca, rangia o dente, se lançava no fogo, se lançava na água. Então uma cena estarrecedora, terrível. E também vimos no baixo uma reação negativa, nesse caso uma reação deprimente, que também exigiu uma repreensão. Então, em ambos os casos, tanto no alto quanto no baixo, 2 reações negativas, perplexas, que teve uma repreensão, tanto na primeira quanto na segunda, tanto no alto quanto no baixo. E o problema não era a questão de estar no alto ou de estar no baixo. Não era a questão daquilo que foi visto lá em cima no monte e aquilo que estava sendo presenciado, atormentado embaixo. Mas sim a reação deles, a falta de conexão com Deus, principalmente com Cristo, com Jesus, diante do que Ele vinha ensinando, diante daquilo que Ele vinha fazendo e realizando. Por isso resultou, também em 2 repreensões, diante dessas reações perplexas e negativas.
Então a questão não era o lugar e o que aconteceu, mas sim o fato de nas duas situações, em ambas, faltarem a dependência de estarem ligados a Cristo. E aí eu coloquei o título, né, da reflexão, que é o finalzinho, a parte B do versículo de número 7, quando então, lá em meio à nuvem, ecoou aquela voz: a Ele ouvi a Cristo. E aqui, amados irmãos, diante dessas duas reações e também dessas repreensões que foram vistas nessas passagens, nós podemos tirar algumas lições. A primeira situação onde Jesus está ali com 3 dos discípulos, como eu disse, mais próximo, e que esteve com ele em outros momentos. Ontem estávamos aqui na consagração, e eu estava falando sobre o episódio da oração de Jesus no Getsêmani, né? Antes dele ser crucificado, quando ele estava ali orando, pedindo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a sua vontade. E ele levou esses 3 discípulos para que estivessem com ele. A princípio nem era para orar, mas era para que vigiasse. E essa foi o questionamento de Jesus: vocês não puderam vigiar comigo pelo menos 1 hora? Né? Então nós estávamos aqui refletindo sobre isso. Esses 3 discípulos também estiveram presentes naquele momento da ressurreição da filha de Lázaro, de Jairo, né? Da filha de Jairo. Então eles tiveram a oportunidade de presenciar alguns momentos que os outros não tiveram. Então não estavam ali todos os 12, estavam apenas esses 3, Pedro, Tiago e João, no monte, nesse episódio da transfiguração, onde o Senhor se revela de uma forma tremenda, a sua glória é ali manifesta. E quanto a isso, amados, não há problema algum. Como eu disse, o problema não foi o acontecimento, o evento, até porque Deus também manifesta da sua glória, e é bom, né, quando Ele se revela a nós. A questão não é a gente sentir alegria, a questão não é a gente ficar ali, né, feliz, contente com a manifestação da presença do Senhor, mas eu penso que para edificar aqueles homens, para fortalecê-los, e principalmente com o objetivo de mantê-los atentos à continuidade da jornada, da missão, porque a missão estava lá embaixo. Eles estavam no monte, receberam aquela revelação tremenda, mas tinha uma missão, tinha um propósito. Eles não eram melhores do que os 9 que estavam lá embaixo. Jesus permitiu eles verem aquilo que os outros não viram, mas isso não para qualificá-los como melhores. Tinha uma missão, a missão estava lá embaixo, tinha um propósito, havia algo a ser realizado. E é preciso que a gente entenda isso, os momentos da manifestação, da glória, do poder de Deus, que nos alegra, serve para nos edificar, nos fortalecer, para dar continuidade à missão, e não para termos ideias mirabolantes. E o grande problema aqui é que, a exemplo de Pedro, às vezes nós queremos perpetuar o evento, o acontecimento, e foi isso que Pedro teve. Por isso a sua reação foi equivocada. Ele então, não entendendo o que estava acontecendo, e como diz o texto que nós vimos aqui no versículo 6, pois não sabia o que dizer. Então, se não sabe o que dizer, fique quieto, contemple, receba. E logo ele teve uma ideia, querendo perpetuar aquele evento. Vamos fazer uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias, uma tenda para Jesus. Ou seja, vamos ficar aqui. Isso daqui é muito bom. Isso aqui é maravilhoso demais. Num outro, né, evangelho, está dizendo exatamente essa foi a reação do diálogo de Pedro com Jesus. Né? Isso daqui foi maravilhoso, então vamos ficar por aqui. Esse era o seu desejo, essa era a sua vontade. Mas, amados irmãos, nós temos uma missão. E Pedro não entendeu aquele momento. Pedro, assim como aqueles discípulos que estavam com ele, não entenderam que há um propósito, há uma missão no baixo. Deus revela da sua glória, das suas maravilhas,
e bons são os momentos em que nós podemos desfrutar disso. Mas uma grande preocupação que eu tenho, quanto igreja, quanto liderança, é que a gente não fique preso a eventos. E eventos às vezes nos levam a ter ideias, e ainda que seja de bom coração, de uma boa vontade, Isaías diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que o nosso. Nem sempre boas ideias significa que seja aquela a vontade de Deus. Nós devemos buscar um avivamento, um mover do Espírito Santo, como em outras épocas Deus agiu e realizou, e talvez alguns de vocês aqui experimentaram momentos de mover. Eu lembro que no início da minha conversão, no final da década de 80, eu me batizei em 1987, então no final da década de 80, ainda também um bom período na década de 90, momentos de mover do Espírito Santo, algo maravilhoso. Certamente Deus estava nos edificando, nos fortalecendo, mas de repente começou a se criar uma expectativa só no evento. E se não acontecesse daquele jeitinho, daquela forma, aí o culto não era bom. E nós então passamos a distanciar do propósito, porque culto sempre é para Deus e não para nós. Ainda que Deus em determinados momentos permita e revele de forma tremenda ao nosso meio, mas com isso para nos fortalecer, para nos edificar, mas não para que a gente fique preso a eventos, acontecimentos. E ainda hoje a gente vê, a igreja batendo a cabeça nesse sentido, e presa a certas situações, e foge do propósito, foge de uma mensagem cristocêntrica, foge do principal propósito, da finalidade que nós estamos aqui. É bênção estar aqui, é bom estar aqui, há momentos de edificação, mas a partir do momento que o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e nós passamos a ter entendimento que hoje somos filhos de Deus, temos uma missão, igreja, temos um propósito. E não podemos ficar apenas aqui, concentrando uma expectativa num espaço para alguns momentos de alegria e de glória, que existe, que acontece, mas o Senhor tem nos chamado para ser luz nesse mundo. Por isso Jesus disse, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aqui era apenas esse primeiro momento, um prelúdio de um grande acontecimento, que vai sim existir na glória, onde todos nós também seremos transformados, estaremos para sempre com o Senhor. Mas enquanto nós estamos aqui, tem uma missão, tem uma cruz para ser carregada. E é muito fácil, às vezes, a gente só se prender às coisas maravilhosas, e esquecer a cruz, esquecer a missão que nós temos. E Pedro, então, a sua atitude foi essa, de quem queria perpetuar aquele momento. E às vezes nós queremos perpetuar certas coisas e começamos a classificar o culto. Hoje o culto foi bom, maravilhoso. O culto sempre será maravilhoso se eu e você chegarmos aqui como servos que entendem que só entramos por essas portas graças ao preço que foi pago. Graças ao sofrimento do Cristo na cruz, do sangue derramado que nos comprou para Deus. E o nosso papel aqui é sempre de agradecer a Ele pela salvação e dizer como Isaías, uma vez que foi transformado, porque ele questionava, então, Senhor, eu sou homem de lábios impuros. Olha a diferença, quando Isaías tem aquela revelação da glória de Deus no chamado de Isaías, capítulo 6 de Isaías, você vai ver ali o chamamento de Isaías, e ele vê uma visão também tremenda, maravilhosa do trono. Aquela visão onde os anjos estão ali voando, cantando, santo, santo, santo seja o Senhor, a glória do Senhor invadindo, tomando aquele lugar. Mas qual foi a reação de Isaías? Ai de mim, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio do povo de impuros lábios. E o Senhor então realiza ali, a santificação, quando o anjo pega a tenaz e toca os lábios. Então depois vem uma palavra, a quem enviarei? Aí Isaías entende tudo isso que aconteceu aqui, que Deus permitiu eu ver, eu desfrutar, eu vislumbrar, é porque Ele tem um propósito na minha vida. Eis-me aqui,
envia-me a mim. Mas Pedro não entendeu isso, e às vezes nós também não entendemos. E temos essas ideias. E ali, amados, os representantes da lei, que era Moisés, a figura do representante da lei, Elias, representando os profetas, e a gente sabe que todo o Antigo Testamento aponta para quem? Para Cristo. Estava prestes a acontecer, né, a consumação do plano maior, do propósito de Deus, desde a fundação do mundo, para que então pudesse assim promover a redenção do povo, daqueles que não tinham condição. E aí, como nós lemos Isaías 53, ele sofreu as nossas dores, o castigo, né, que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Então, apontando para a missão, para Cristo. Aí, em meio àquela nuvem, surge após a ideia, né, mirabolante, tremenda de Pedro, que queria perpetuar aquele evento. E às vezes nós, amados, a minha preocupação, eu tenho dito isso com muito cuidado, porque eu olho para mim mesmo. Porque quando falo de igreja, falo de liderança, a igreja tem se perdido no aspecto de achar que tem que criar um ambiente agradável, e às vezes o culto passa a ser quase que uma terapia. E as mensagens passam a ser mais voltadas para, né, como eu disse, Deus nos edifica em determinados momentos, mas também Deus nos exorta, Deus nos disciplina. Mas às vezes a mensagem que buscamos é apenas uma mensagem para massagear o nosso ego, para que a gente se sinta bem, em paz, um bem-estar, uma maravilha. Amados, outros segmentos, outras seitas, às vezes vão para determinados lugares de retiro. Tem lugar que a pessoa paga para ficar calado, sabia? E é aqui perto. Tem aqui em cima um lugar aí que as pessoas vão lá, pagam, porque a terapia é essa, é ficar quieto. Aí você paga para ficar quieto, ficar calado. Então vão ter técnicas e ambientes que vai trazer aquela sensação de paz, de harmonia, uma conexão com a natureza e tal. E a gente não pode fazer da igreja esse ambiente. A igreja vai ter momentos de exaltação, momentos em que nós vamos glorificar, ser edificados, mas nós não podemos perder o foco, a visão, a missão que Cristo tem para nós. Mas aí cai exatamente naquilo que o apóstolo Paulo escreve na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 3, quando ele disse que chegaria tempo, onde muitos estariam rejeitando a sã doutrina, e procurando líderes, se cercando de líderes, segundo o seu desejo, ou seja, que fale aquilo que eles gostem de ouvir. Terão coceiras no ouvido, e vão se prender aos mitos, às fábulas. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Depois você lê em casa e confere. E às vezes as pessoas hoje estão assim, à procura de uma mensagem do líder, que apenas vão falar coisas que vão estar massageando o seu ego. Uma mensagem, uma palavra que não é cristocêntrica, que nos chama a uma vida de santidade, a uma missão, a um propósito maior. Então o grande erro aqui de Pedro, que às vezes nós cometemos, é exatamente esse, de se criar uma expectativa no evento, no acontecimento, e queremos perpetuar o acontecimento. Essa foi a reação negativa. No outro, quando já estão embaixo, no dia seguinte, quando Jesus então desce do monte com Pedro, Tiago e João, que foram repreendidos, no outro evangelho diz que quando a voz ecoou, esse é meu filho amado em quem me comprazo, a mesma expressão do filho amado em quem tenho prazer, que foi dita a Jesus quando ele saiu da água do batismo, foi então ali repetido, e agora com acréscimo, a ele o ouvi. Diz o outro evangelho que eles caíram de bruços e ficaram ali cheios de medo, mas o Senhor o tocou, e eles então descendo do monte, Jesus chegou e disse: olha, não conte isso para ninguém, até que depois da minha ressurreição. E eles então agora, no dia seguinte, se juntando aos 9,
mas a cena que nós vimos aqui é que havia uma multidão, estavam lá os 9 discípulos desesperados, escribas discutindo, e um pai não sabendo mais o que fazer, atordoado por causa daquela situação que acometia o seu filho desde a sua infância. E Lucas vai dar um detalhe, um filho único. Um filho único. Então você imagina a dor, o desespero desse pai. E aqui também uma reação, como eu disse, deprimente, negativa, perplexa, que exigiu também uma resposta, uma repreensão. E Jesus, como se colocasse todos no mesmo pacote, no mesma situação, não apenas os discípulos que estavam ali frustrados porque não conseguiram expulsar aquele espírito maligno, mas tanto a multidão, os escribas que discutiam, e um pai desesperado, que não tinha fé o suficiente para ver o seu filho liberto, onde ele mesmo depois assumiu isso, pedindo ajuda na minha falta de fé. Então, o Senhor repreende a todos, quando no versículo 19, ele chega e diz assim: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Então Jesus coloca todos no mesmo pacote, multidão, discípulos, escribas, pai, chamam todos de geração incrédula, que sofrem e não percebem a sua presença, de tudo que Cristo fez. No alto, Jesus sempre ensinou e mostrou para Pedro e para os demais discípulos que havia uma jornada, havia um propósito. Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas Pedro não entendeu, Pedro queria perpetuar a glória. Agora aqui embaixo, uma reação de um povo que, diante de tudo que Jesus já tinha feito e realizado no meio deles, não foram capazes de crer, de ter fé no Filho de Deus. E por isso uma reação também negativa. Os discípulos, como eu disse, se sentindo fracassados. Um pai que admite a sua imperfeição, ou melhor, a imperfeição da sua fé, depois de uma expressão duvidosa, no versículo 22, quando ele diz: se tu podes, alguma coisa, em socorrer e nos ajudá-lo, a Jesus diz: se podes, tudo é possível ao que crê. Aí no versículo 25 ele vai dizer assim: ajuda-me na minha falta de fé. Então ele reconhece que ele não teve fé o suficiente para ver a libertação, a transformação na vida do seu filho. E os 9 discípulos que estavam ali, e agora se juntando com os demais, teve uma ocasião aqui, acho que foi em julho, numa terça-feira, eu trouxe uma reflexão, um motivo de oração, a partir do versículo 14, até aqui, o versículo de número 29. E na ocasião eu disse que esses discípulos, esses mesmo, que não conseguiram repreender aquele espírito maligno, eles, em um ano atrás, não muito tempo, um ano, quando Jesus os comissionou, depois você lê em casa o capítulo 6, e você vai ver isso. Jesus havia comissionado esses discípulos para um trabalho, para uma missão, para que eles saíssem e levassem a palavra de Deus, e eles tiveram experiências maravilhosas, encantadoras, de cura de enfermos. O versículo 13 vai dizer que vários enfermos foram curados, e vários espíritos malignos foram expulsos, repreendidos. Então eles já tinham tido uma experiência positiva, lograram êxito numa missão, quando conseguiram expulsar vários demônios, e agora eles estão ali frustrados, porque não conseguiram repreender esse espírito maligno na vida desses jovens. Mas na ocasião eu dizia que provavelmente preso a fórmulas, ou a experiência passada. Por isso, irmãos, Jesus aqui os adverte, lá no finalzinho, quando eles vão chegando em casa, dizendo: olha, a seta casta que só sai com jejum e oração. O que o Senhor está querendo dizer é que a nossa vida de dependência do Senhor deve ser contínua, constante, todos os dias. A experiência de santidade que você viveu e pôde desfrutar de glórias no passado, foram para aquele momento,
Hoje você precisa continuar dependendo de Deus e na mesma dependência de oração e de jejum. Jejum que você fez há 1 ano, 10, 20 anos atrás, foram para aqueles momentos. Hoje a sua oração e jejum, né? Hoje, para os desafios de hoje, para os enfrentamentos de hoje, para a continuidade da missão de hoje, precisamos continuar jejuando e orando, estar em conexão com Deus. A vida espiritual não pode ter, né? Ontem, pela manhã, eu falava aqui com os irmãos, às vezes, né, da gente, da autoconfiança. Jesus estava lá orando, os discípulos dormiram, ele disse: não pode vigiar nem 1 hora comigo. Às vezes a autoconfiança, e Jesus chega e disse: olha, orai e vigiai, para que não entreis em tentação, para que não caias em tentação. Então é importante manter-se alerta, né, da palavra lá, do grego, né, de vigiar, e a oração contínua. E esses discípulos fracassaram provavelmente porque ficaram ali presos ao sucesso do passado, a uma fé não em Deus. Os discípulos não fizeram com que Deus fosse o objeto de sua fé, o único, a fonte da sua fé. E preso a eventos, ao sucesso anterior, e pensando que, não, agora eu tenho uma fórmula, está repreendido no nome de Jesus, arreda-te de mim, Satanás, e esquecendo de viver uma vida de comunhão, de dependência com o Senhor, palavras o vento leva. O que precisamos é de fato estar vivendo o Evangelho, vivendo a palavra, estar atento ao chamado, aquilo que Cristo colocou para nós fazermos. Falta de dependência. E é preciso que a gente cultive uma vida de devoção, de oração, de jejum. A igreja tem perdido batalhas importantes em nossos dias. A igreja não tem visto milagre em nossos dias, porque a igreja ficou apenas presa a eventos e não uma vida de dedicação, de submissão, de dependência, de temor e de santidade. O Senhor nos chamou para uma nova vida. Não uma vida antiga, uma vida velha, mas uma nova vida no Senhor. Então, amados irmãos, eu quero aqui concluir para cada um de nós, nesta manhã, trazendo para a ceia do Senhor. Porque também enfrentamos desafios. Às vezes surgem os problemas, as dificuldades. Às vezes nos deparamos com missões terríveis, como aqueles discípulos que estavam embaixo, diante daquela cena assustadora, que apavorou a todos e deixou um pai desesperado e discípulos fracassados. Às vezes também nós, diante de desafios, e nos deparamos com grandes problemas. E com isso, às vezes, o desespero ameaça esmagar a nossa fé, chamando a atenção para o nosso fracasso, em mudar ou progredir, sugerindo às vezes. Quem é que nunca pensou isso? Acho que Deus não me ama mais. Acho que Deus desistiu de mim. Ou os milagres, os grandes feitos, foi algo do passado. Não é mais para os nossos dias. E às vezes vem isso em nosso coração. O Senhor não pode mais ou não quer mais me ajudar. Contudo, Jesus, Ele não permanece na glória da transfiguração. Como eu disse, os discípulos que estavam com Ele lá em cima não eram mais importantes do que aqueles que estavam embaixo. E os que estavam embaixo não eram menos importantes do que aqueles que estavam lá em cima. Assim como Jesus desceu do monte, daquele evento que foi apenas um prelúdio de algo que de fato hoje Ele já se encontra na glória, e também levará a sua igreja para desfrutar dessa glória eterna. Mas assim como Jesus desceu daquele monte, não ficou no monte da transfiguração, assim o Senhor também, graciosamente, desce a cada um de nós, a esse mundo de desespero, de dúvida, a fim de liberar do seu poder para as nossas vidas. E transformar, e mudar o quadro, e reverter a situação. Portanto, igreja, oremos, que possamos fazer como aquele pai,
Eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Então que possamos orar nesse dia. Concede-nos fé para superarmos nossas dúvidas. E ajuda-nos a crer que contigo todas as coisas são possíveis. Como Cristo pôde dizer, se podes, tudo é possível ao que crer. Portanto, olhe, continue olhando, continue ouvindo a Cristo. A Ele ouvir. A Ele, Jesus. Hoje nós estamos aqui repetindo esse ato para não esquecermos. A importância de repetir é para lembrar do preço que foi pago, sim, mas também dos ensinamentos, das lições deixadas, e para que a gente não se esqueça. A Ele ouvir. A Cristo ouvir, a Cristo seguir, o autor e consumador da fé. As leis, os profetas, todos eles apontaram para Cristo. Cristo é a razão de estarmos aqui. Foi Ele que nós então confessamos como o nosso Salvador. E aqueles que creu e assim confessou, deles o direito de serem chamados filhos de Deus. E como filhos hoje podemos sentar à sua mesa e participarmos da verdadeira comida e da verdadeira bebida, e reafirmar em nosso coração esse compromisso, esse chamado, essa missão que nós temos, seja nos momentos de glória, seja no momento dos episódios do alto, onde o Senhor revela as suas maravilhas, que possamos receber aquilo como edificação, como fortalecimento da nossa fé, mas não ficarmos presos a eventos. Seja nos momentos de lutas no vale, de desafios, de problemas, de situações no mundo que nós vivemos, que jaz do maligno terrível. Não vamos reagir de uma outra forma, como quem se intimida, como quem não mais crê no poder de Deus. Tenhamos fé, amados irmãos. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E não pegar isso como um chavão, não, mas como quem depende dEle, vivendo uma vida de oração, de jejum. Não esqueça, não abandone as práticas que nos fortalecem e nos edificam. Não podemos mais usar das desculpas que não temos tempo, porque depois que veio o smartphone, o celular, a internet, nós ali desperdiçamos muito tempo. Às vezes ganhamos tempo em alguma coisa, quando você aprende algo e pode apresentar, fazer na sua casa, ou quando até mesmo numa questão de estudo, de curso. Hoje eu faço também um curso através da internet, mas tem aqueles outros momentos que roubam horas e vai levando a nossa mente, e nós poderemos estar aos pés do Senhor, clamando: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Pois só lembramos de Deus quando estamos no olho do furacão, quando então o gigante se apresenta. Davi não temeu o gigante, porque ele em todo momento temia o Senhor, e sabia que Deus era com ele. Que possamos olhar para Cristo, ouvir a Cristo e permanecer em Cristo. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. A Ele, somente a Ele ouvir. Que Deus te abençoe. E que o Espírito Santo fale melhor ao nosso coração, ao meu e ao seu coração essa manhã. E como o ápice, o momento maior do nosso encontro, hoje é a ceia. Estamos aqui, agradecidos. Graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que pagou. Estamos aqui, voltando o nosso olhar para Cristo, reconhecendo que nós não somos nada sem Ele. Sem mim, nada podeis fazer. Feche seus olhos e curve sua cabeça. Deus e Pai, ajuda-nos a prosseguirmos em nossa missão, e que possamos entender, ó Pai, os momentos de revelação, os momentos em que o Senhor manifesta da sua glória, da sua
maravilha, para que sejam episódios que sirvam para nos fortalecer, para nos encorajar, não para que a gente fique preso a eventos, acontecimentos e esqueçamos da missão, do foco maior, que é cumprir esse chamado. Ajuda-nos, ó Deus. Assim também, nos momentos de desafio, de luta, e que desesperamos por não ter uma comunhão contínua contigo. Aviva a tua igreja, aviva o teu povo, Senhor. Porque, ó Pai, passamos a fazer deste lugar apenas um lugar de um encontro para massagear o nosso ego e ter algo apenas que nos satisfaz. Esquecemos da missão de depender de Cristo a cada dia, de orar, de jejuar. Queremos ver a sua glória, mas não queremos submeter a sua vontade. Queremos ver milagres e maravilhas, mas não queremos buscar a ti de todo o coração. E precisamos olhar para Cristo, que deixou lição, porque quando participamos da mesa, eu trago à memória o que Ele fez por mim, mas também o que Ele deixou como ensinamento, lição de humildade, de submissão, de serviço. Quando Ele se cinge de uma toalha, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, mesmo sendo o Senhor, mesmo sendo o mestre, Ele pega e lava o pé de um por um, mostrando que aquele que quer ser maior no reino, seja o menor servindo o outro. Senhor, aviva a tua igreja, que o pouco tempo que nos resta nessa terra, possamos viver, ó Deus, para cumprir o chamado e o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, e fazermos a sua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa falta de fé. Ajuda os momentos em que nós fracassamos e não conseguimos, ó Deus, viver como de fato deveríamos. Mas hoje, ó Deus, ao recebermos a sua palavra, eu me rendo à sua palavra, eu me submeto à sua palavra, e peço, ó Deus, venha nos transformar, e que ao participarmos da sua mesa essa manhã, consumando esse culto, e nesse momento maior que também é uma pregação viva, todas as vezes que participamos da ceia, estamos participando de uma pregação viva, possamos ser assim edificados e fortalecidos, pela verdadeira comida e a verdadeira bebida. Vire para cá os elementos. Senhor, com temor, com reverência, com respeito, nos aproximamos da mesa que é sua. Não é do bispo Primaz, não é do pastor Alain, do pastor Antônio, não é da igreja Nova Vida. É a mesa do Senhor. O Senhor toma o lugar principal dessa mesa. E nós, carentes da sua graça, da sua misericórdia, dependentes, aqui chegamos, como quem reconhece a nossa condição, que não há nada que nos credencie, ao ponto de eu chegar e dizer, eu mereço, eu posso, esse momento é para mim porque eu sou digno de sentar ao redor dessa mesa. Não, digno é o Senhor, e só aqui posso estar, por causa das suas misericórdias que se renova a cada manhã, por causa do perdão, do sangue derramado para a remissão, para o perdão dos nossos pecados. Então, Deus, com temor, com reverência, nos aproximamos, e eu peço a Ti a orar por esses elementos, o pão que simboliza o corpo, o cálice que simboliza o sangue do Senhor Jesus Cristo, o fruto da vide, o suco de uva, que representa o sangue derramado na cruz,
para a remissão dos nossos pecados. Sejam eles santificados, sejam eles consagrados neste momento, e à medida que cada um tocar, comer e beber, assim também sejam edificados, porque representam, simbolizam o corpo e o sangue, a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Para isso assim eu oro, apresentando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Podeis receber. Enquanto recebo, louvemos o Senhor. No peito uma dor, com aquilo que vem do sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis, e mesmo traído recebe assim no pão, ao invés de rancor, lava nossos pés, enxugou com amor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho, o amor, no sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho, o amor, o sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. No cantor, depois de cear, e era um louvor que vinha preparar uma canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho, o amor, o sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho, o amor, o sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Ele vive. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém porventura foi esquecido dos elementos? Na noite que foi traído, Jesus tomou o pão. Tendo dado graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, pois isto é o meu corpo. Erga o pão. Senhor, sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Nós lemos isso na sua palavra essa manhã. E essa profecia se cumpriu e continua se cumprindo, sendo revelada a nós. O propósito maior, nós aqui temos mencionado ao participarmos da sua mesa, mas essa manhã, numa oração especial,
assim como muitos foram curados, para que sejamos uma igreja saudável, uma igreja fortalecida, assim como Elias, ao comer daquele pão, quando ali ele foi cuidado pelo Senhor, no momento de angústia, de depressão, onde ele pedia a morte, e o Senhor o acordou, e ali deu aquela refeição para ele, cuidou, e com a força daquele alimento, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Senhor, eu te peço nessa manhã, ao tomarmos o pão, e crendo que sob as suas pisaduras nós somos sarados, cura-nos, Senhor, ministra sobre nós neste momento, segure o pão, coloca a mão no seu coração, Senhor, sei que às vezes é difícil ficar do cálice, mas procure manter nos dois, Senhor, ou então direcione o pão, né? Já que o outro está com cálice, direcione o pão, seu coração, diga, Senhor, eis-me aqui, para que eu cumpra a sua missão. E se o seu caso é de alguém que tem sofrido com enfermidades, taralabassuri cantarebe andalamanás, taralabassuri canta, taralabassuri cária, cura, Senhor Jesus, que ao comermos do pão nessa manhã, sejamos curados, ó Deus. Sim, eu digo fisicamente, porque se essa enfermidade tem impedido, tem roubado a sua paz, tem dificultado, para que tu realize a obra, que o Senhor te cure essa manhã. As enfermidades da alma, as dificuldades de lidar com certas situações, e que você tem se sentido aprisionado, faça essa oração especial essa manhã. Dificilmente tomamos o pão e oramos com esse propósito, mas tem vindo ao meu coração esse momento para orar pela sua saúde. Você que tem tido o privilégio de estar aqui essa manhã, ao redor da mesa, eu quero proferir uma palavra, em nome de Jesus, pelas suas chagas nós somos sarados. Que o Senhor te cure, meu irmão. Que o Senhor te cure, minha irmã, de tudo aquilo que possa estar te causando danos, interferindo. Mas lembre-se de uma coisa: essa cura é para que você glorifique o nome do Senhor e cumpra a missão, cumpra o chamado. Se tu uma bênção em nome de Jesus, se tu curado, se tu fortalecido, que o Senhor tome a sua mente, como recentemente pregava e ministrava ali acerca do Salmo 40, que fala da onisciência, da onipresença do Senhor, do poder de Deus, melhor, do Salmo 139, uma cura tridimensional, uma cura do coração, uma cura do pensamento, e nas suas ações, nas suas atitudes, as suas emoções, o seu intelecto, e que o Senhor redirecione a sua vida. Senhor, pelo teu poder e a tua graça, que ao comermos do pão essa manhã, assim sejamos curados, fortalecidos, transformados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Disse o Senhor aos seus discípulos: tomai e comei. Eu digo,
nessa manhã para a sua cura. Comei em nome do Senhor. Podeis comer. Bendita a tua presença, Jesus. Bendita a tua presença, exaltado seja o teu nome. Seguir, Jesus tomou o cálice. Dando graça, abençoou. Disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por muitos, para a remissão de pecados, para a purificação. Que o Senhor nos santifique, que o Senhor nos lave de todos os nossos pecados. Pecados entristece a Deus, pecado nos enfraquece, pecados dão brechas para o inimigo levar vantagem sobre a nossa vida. Pecados dão oportunidade do inimigo nos acusar. Mas a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Erga o seu cálice. Vamos nos colocar de pé essa manhã. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Ao derramar o seu sangue, ali Jesus estava cancelando todo o escrito de dívida que era contra nós. Eu e você tínhamos uma dívida inapagável. Nós éramos inadimplentes, condenados à morte eterna, inadimplentes que não teriam condição de, com todo o trabalho, com todo o esforço, não seria o suficiente, com toda a riqueza do mundo, de pagar. Estávamos em queda livre, estávamos num abismo profundo, mas o Senhor estendeu as suas mãos, e o seu sangue cancelou o escrito de dívida que era contra nós, e aquilo que não tínhamos condição de pagar, Ele pagou com um preço caro, com o seu sangue derramado na cruz, e nos absolveu e nos comprou para Deus. Hoje nós somos livres, livres para adorar. Enquanto você toma o seu cálice agora, que a sua expressão seja de louvor, seja de alegria, seja aquela que exulte e engrandeça, porque livre você foi, liberto você foi, livre você está, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e se verdadeiramente somos livres, adoremos. Não há algemas, não há prisões, não há cadeias, somos livres para adorar, e nos regozijar, e nos alegrar na presença do Senhor, e que essa alegria seja derramada sobre nós nessa manhã. Oh, amado e poderoso Deus, nesse mundo cruel, difícil, de angústia, de tristeza, não são poucas as vezes em que lágrimas são derramadas, de sofrimento, de angústia, de dor, mas hoje nós estamos diante do Senhor, na sua mesa, para então bebermos o cálice da bênção. O que é bênção traz alegria à nossa vida, alegra o nosso coração, alegra, Senhor Deus, o teu povo, alegra a tua igreja nessa manhã, pois assim eu te peço, ao tomarmos o cálice e assim bebemos em o nome do Pai, do Filho e no poder do Espírito Santo, amém
e amém. Disse o Senhor aos seus discípulos: tomai e bebei. Eu digo, igreja, bebamos em o nome do Senhor. Podeis beber. Aleluia. A gratidão fica por cada um. Que você expresse a sua gratidão. Cabe a você. Você sabe a importância de ter esse momento com Deus. Então glorifique o seu nome. Diz a palavra que depois de terem ceado, eles saíram cantando o hino. Então vamos sair dessa manhã, dessa casa que nos acolhe cantando, louvando e glorificando o nome do Senhor. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Aleluia, Jesus. pelo preço que pagou, sacrifícios de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Pega as suas mãos neste momento. Amado e poderoso Deus, agradecemos a Ti por essa manhã. Te louvamos pela oportunidade desse encontro, onde aqui louvamos a Ti, ouvimos a Tua palavra, participamos da Sua mesa. Agora, Deus, ao regressarmos para o nosso lar, leva-nos debaixo das Suas santas e poderosas mãos, e que assim possamos ter um dia abençoado ao redor da mesa, com os familiares, no almoço. Senhor, seja conosco. Abençoa também o culto de logo mais, às 19 horas. E que os irmãos também sejam edificados e fortalecidos pela Tua presença. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém e amém. Tenha um bom dia, em paz, que Deus te abençoe, rica e abundantemente.